Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? No livro de Jeremias, né? A gente tá aí partindo para um próximo livro, mas a gente depois volta para Jeremias, né? Para concluir. Eu creio que ainda mais, talvez mais um mês aí da nossa leitura, ou até menos, a gente encerre o Antigo Testamento, né? Mas como tem sido bom, né? A gente vai passar um pouquinho do previsto que a gente tinha, né? Como a leitura toda, mas eu creio que isso é bom, né? A gente foi lento, foi devagarzinho lendo algumas partes e a gente precisava, né? Dividir os livros, então alguns vídeos ficaram bem curtinhos, então isso é o que foi acumulando, né? E aí gerou um atraso aí na sequência de na sequência da nossa leitura, mas não tem problema nenhum, né? A gente está desfrutando da palavra do Senhor, não tem o porquê correr, não tem o porquê começar a fazer algo desesperado. É aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração e é bom que vamos no tempo dele, né? Não no nosso, né? E isso é maravilhoso. Vamos lá, a gente hoje vai ler Jeremias capítulo 51, né? Vamos dar sequência ao capítulo 51. O capítulo 51 é bem grande de Jeremias, mas é bem gostoso de desfrutar, né, desses textos, né? Apesar de Jeremias ser um livro em que são muitas condenações, né? A gente vê o quão Deus é maravilhoso por, apesar de todas essas condenações, ainda não destruir a humanidade, né? De tanta maldade o Senhor ainda ama, e todas essas condenações refletem o amor de Deus, né? Não é para destruição, mas sim para conserto, né? E isso é maravilhoso. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Derrama sobre nós uma vontade, Senhor, de desfrutar da tua palavra, de desfrutar do teu querer, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: Vejam, levantei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe-Camaí. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça, virão contra ela de todos os lados, que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura, não poupe os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus. O Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante dos santos de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consiga bálsamo para a sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ser curado, gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixe-na e vamos cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleve-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venha, contemos em Sião que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque os seus propósitos é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo
Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Que você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim. É hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo. Com certeza a encherei de homens, como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu... Gente, aqui o versículo 15 até o versículo 19, eles são o mesmo texto, tá bom? Só algumas partes diferentes, a gente vai ler essa diferença também, de Jeremias capítulo 10, do versículo 12 ao 16, tá bom? Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem. Desde os confins da terra, ele fez relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis. São objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Jeremias, agora capítulo 10, o versículo 12 até o 16. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento, ao som de seu trovão. As águas no céu rugem e formam-se nuvens, desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo da sua propriedade. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Agora a gente volta para Jeremias capítulo 51, a partir do versículo 20 agora. Você é o meu martelo, é a minha arma de guerra. Com você eu despedaço as nações, com você eu destruo os reinos, com você eu despedaço cavalos e cavaleiros, com você despedaço carro de guerra e cocheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu o farei rolar dos penhascos, e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoque contra ela estes reinos. Ararate, Mini e Askenaz nomeiam um comandante contra ela. Lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé.
os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitantes delas estão incendiadas. As trancas das suas portas estão quebradas. Um emissário vai após o outro, um mensageiro sai após o outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Os vaus do rio foram tomados, e a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a cidade de Babilônia é como uma eira. A época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu. Encheu o seu estômago com as nossas finas comidas, e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês, e os vingarei. Secarei o seu mar, e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão, mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres. E então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes, como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão, suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Babel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo, quando ouvirem o rumor na terra. Um rumo chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governantes contra governantes. Portanto, certamente vêm os dias, quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra. Cairá por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão, mesmo que a Babilônia chegue aos céus e fortifiquem no alto das suas fortalezas, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição. Vem da terra dos babilônios, o Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão com, como grandes águas. O rugir das suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Seus guerreiros serão capturados
e os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente, e embebedarei os seus líderes e os seus sábios, e os seus governantes, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dominarão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a larga muralha da Babilônia será desmantelada e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por ela. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá. No 4º ano do seu reinado, Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha cuidado de ler todas essas palavras em alta voz, e então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e o atire no Eufrates. E então diga: assim a Babilônia afundará, para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Jeremias, capítulo 21. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias enviou-lhe Pessur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, e eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma das suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhe: diga a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam você do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade, que sobreviver, a peste, a espada e a fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada, sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo: assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo o que sair, render-se aos babilônios que cercam vocês. Viverá este e escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ele será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá: ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi. Assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará com fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem: quem nos atacará? Quem poderá invadir as nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porém fogo em suas florestas, que consumirá tudo ao redor. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor.
Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta às suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e que reinará com sabedoria, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor, de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora. As pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta à sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem abominações de seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se vocês estivessem comparecido ao meu conselho, anunciaram as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu, apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi,
ouve o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão profetizando mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os aterrorizarei. E eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes, vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta, ou um sacerdote, ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei este homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente, e que o que o Senhor respondeu, o que o Senhor falou, nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aqueles que proferir, porque vocês distorcem a palavra do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você? Ou o Senhor falou, mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhe adverti que não dissessem isso. Por isso, me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. Amém? E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente continua, né? Jeremias é um profeta que luta, né, muito com o povo de Israel, porque eles não creem naquilo que ele diz, né? Porque é só condenação e isso eles não acabam não mudando, né? Mas o Senhor tem um desejo maior para o povo, né? Que está por vir, né? Que o Senhor te abençoe poderosamente e até amanhã.